Glória a Deus. Queridos, a paz de Cristo a todos. Amém? Vocês estão bem? Graças a Deus. Que bom estar aqui nesta noite para adorar o Senhor, para celebrá-lo e para participar da ceia também, um momento de comunhão, não é? Com Deus e um com os outros. Pedir a você para pegar a sua Bíblia, por gentileza, e abrir no primeiro livro do Novo Testamento, o Evangelho de Mateus. Pega aí a sua Bíblia. Evangelho de Mateus, o capítulo é o capítulo de número 15. Por enquanto que você está procurando, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de pregar a sua palavra. Pregar a palavra de Deus é sempre uma honra, é sempre um privilégio. E eu quero também louvar a Deus pela vida do pastor Gabriel Gasparini, pastor desta igreja. Obrigado pela oportunidade, pastor. Obrigado pela honra. Obrigado pelo convite. Obrigado pela confiança. Tá bom? Deus abençoe também a pastora Cíntia. A minha esposa, a pastora Luciene, ela queria estar aqui nesta noite, não é comigo, mas está tendo o culto das mulheres lá, Mulheres Vitoriosas. Falou com a pastora Cíntia, não foi? Primeira vez que quem vai pregar é a Amanda, né? A Amanda vai ministrar lá e ela está presente lá para honrar também este momento. Glória a Deus por isso. Deus abençoe pastor Álvaro, que eu vi ele por aí também, né? Foi certamente fazer algumas atividades aí administrativas. Deus abençoe também a irmã Sheila. Prazer ver todos vocês. Deus vos abençoe, os obreiros, irmãos, irmãs que aqui estão, Fernando, Aline, não é? Cadê a pequenininha também que está no departamento? Deus os abençoe, em nome de Jesus. Mateus capítulo de número 15, queridos. A partir do verso 21. Abra sua Bíblia e mantenha ela aberta, não é? Para a gente meditar na palavra de Deus. Eu prometo que eu não vou demorar. A proposta aqui desse momento é trazer uma palavra que Deus tem ministrado ao meu coração já há algum tempo. Eu tenho me alimentado dela. Eu tenho certeza que Deus vai falar também ao seu coração. Mateus capítulo 15, a partir do verso de número 21. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Deixa eu dar uma pausa aqui. Esta mulher, ela habita em uma região que não fazia parte ali do território de Israel. Ela não era judia. Ela não estava incluída como povo de Deus, no contexto em que nós estamos lendo. Então, verso 23, verso 22, voltando aqui, ela clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando a ele, rogaram-lhe dizendo: despede-a, ela vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então ela chegou e o adorou dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo disse: não é bom pegar pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo conforme tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Você diz amém? Curva a sua cabeça por um momento. Pai, obrigado, Senhor, por mais uma vez estarmos reunidos na tua casa. Louvamos o teu nome, te adoramos. Também te adoramos, ó Pai, através das nossas ofertas e dos nossos dízimos. E agora, Senhor, estamos diante da tua palavra. Pesa sobre mim esta responsabilidade. Sou completamente carente de ti, Senhor. Fala com o teu povo, fala com a tua igreja. Que cada coração, que cada mente esteja cativa à tua palavra, Deus. Assim eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Diga amém. Certamente você conhece esse texto e também
já deve ter ouvido em algumas ocasiões algumas ministrações sobre esta passagem. É verdade que é uma passagem, de certo modo, intrigante, por uma aparente demora de Jesus em atender esta mulher, e até mesmo a maneira que ela é tratada na ocasião. Mas eu queria me propor aqui trazer algumas lições a partir deste milagre que Jesus realizou. A primeira coisa que, sem dúvida, salta aos nossos olhos, diante deste fato que eu acabei de ler, é que esta mulher era uma mulher que não desistia tão fácil. Não é? Aquele tipo de pessoa que persevera até conseguir o que deseja. Porque há no texto aqui razões de sobra para ela desistir. Você concorda, não é? Há razões de sobra para ela dizer, não, sabe de uma coisa? Vou procurar ajuda em outro lugar. Então a lição mais preciosa que eu encontro aqui é a lição da perseverança diante de Deus. É o poder da insistência. Ela está dizendo com a sua atitude, só saio daqui com o meu milagre. Só saio daqui com a minha resposta. Só saio daqui com aquilo que eu vi buscar. E esse texto, quando a gente olha a Bíblia como um todo, ele é um dos muitos que nos mostra que Deus deseja que a gente continue insistindo em oração, em busca, até conseguirmos aquilo que nós estamos buscando com fé. É claro que a perseverança, ela sempre vai ter alguns desafios à sua frente. O primeiro deles, e talvez o mais comum, é o tempo. Você começa orando por alguma coisa e você começa crendo, você começa confiando, você começa acreditando. Mas quando o tempo vai acontecendo e as coisas não acontecem, a maioria das pessoas tendem a ir desistindo, a desanimar. O Salomão disse, escrevendo em Eclesiastes, que a esperança demorada enfraquece o coração. Então, a perseverança é uma marca desta mulher. E como falei, a perseverança, na verdade, ela é um desejo de Deus para todos os seus filhos. E como é que a gente pode definir perseverança? Eu tenho uma definição pessoal, que perseverança é a fé que continua. Perseverança, você pode repetir, perseverança é a fé que continua. Não sabe como vai ser, não sabe quando vai ser, não sabe da maneira que vai chegar, mas não desiste. Resolve perseverar. E nesse texto específico, que fala da perseverança também, tem um agravante. Qual é o agravante? Para fazer com que aquela mulher desista. Qual é o agravante, pastor? É que parece que Jesus não quer fazer o milagre. Há um agravante. Qual é o agravante? É que parece que Jesus não quer fazer o milagre que ela precisa. Um dos textos mais conhecidos também que fala de perseverança é o Jacó. Você lembra de Jacó? Jacó passou a noite toda lutando com Deus. Lutou a noite toda. Quando chegou a alva, o anjo lá, que era uma representação do próprio Deus, disse assim, me deixe ir, porque já está amanhecendo. Ele disse, não vou não deixar você ir. Ele podia dizer muito bem, não, tá bom, vá, já lutei. Não, ele disse, só deixa o Senhor ir, se o Senhor me abençoar. Então esta é a lição da perseverança, é a fé que continua. Continua mesmo quando tudo parece contribuir contra, né? Continua mesmo quando as coisas, não tem jeito, é melhor você desistir, é melhor você parar. Então, esta mulher aqui, cananeia, parecia que Jesus não queria fazer o milagre, mas no final ela saiu com o milagre, sim ou não? Saiu com o milagre, sim ou não? Sim, saiu com o milagre que ela buscava. Uma lição mais básica que você já ouviu é essa. Não desista, pode até parecer que não vai acontecer, mas a vida desta mulher mostra o contrário. Ela não era judia, não estava incluída nas promessas, era de uma região ímpia, mas teve uma coisa que mudou tudo, sua grande fé. Porque Jesus, depois de responder a ela das formas que nós lemos, por fim Jesus diz, ó mulher, grande é a tua fé. O texto bíblico aqui começa já com essa mulher, essa mãe desesperada. O verso de número, que nós lemos aqui, o verso de número 21, é uma mulher desesperada. Sua filha está terrivelmente endemoniada, ou seja, é uma mãe lutando literalmente com demônios.
dentro da sua própria casa, o resultado é que aquele lar não tinha paz. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver uma pessoa endemoniada, né? Mas uma pessoa endemoniada, você não consegue conversar, você não consegue dialogar. Você diz assim, vamos levar um psicólogo para fazer um tratamento, dá uma injeção para ver se passa, né? Não há diálogo. Então, é um problema como esse, na verdade, não atinge apenas ela e a filha, mas toda a família. A Bíblia não diz, mas se ela tem marido, atinge marido. Se tem outros irmãos, atinge outros irmãos. É o ápice de um problema insolúvel, de relacionamentos. Porque se for uma pessoa, pastor, lá em casa tem uma pessoa que tem problema com drogas. Ok. Mas se concordar, você coloca em uma casa de recuperação, né? Uma pessoa que tem um problema com álcool. Você pode dialogar, mas um endemoniado, como é que vai fazer? Isso aqui é noites mal dormidas. Se ela desse um vacilo, coisas quebradas dentro de casa, né? Uma situação dessa, não dá para médico, não dá para conselho, não dá para tratamento terapêutico resolver. Ninguém na terra poderia ajudar esta mulher aqui. Ninguém na terra poderia ajudar. Então o que é que ela faz? Qual é a solução para um problema como esse? O que é que ela faz? Ela vai até Jesus. Ela vai até Jesus. Agora tem uma palavra aqui que resume a chegada dela diante de Jesus. A chegada desta mulher diante de Jesus é intensa. Ela chega com bastante intensidade. Você percebe? Ela está disposta a chamar a atenção de Jesus de qualquer maneira. Não está preocupada de gritar, não está preocupada de clamar, não está preocupada de ser mal compreendida, não está preocupada de alguém olhar e dizer de novo, vai para ali, vai para a igreja, vai adorar, vai de novo cantar, vai de novo. Ela não está preocupada com a opinião de ninguém. Ela é intensa na sua adoração. Ela é intensa na sua busca. Isso é uma lição para a gente, queridos. Que às vezes a gente quer um milagre, mas nos falta intensidade. Às vezes a gente é tão tímido na adoração. Às vezes nós somos tão tímidos também na oração. O conselho bíblico, quando Deus usa o profeta Jeremias, texto muito conhecido, capítulo 33, verso 3, é: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. A Bíblia diz que o Bartimeu precisava de um milagre. E Bartimeu não estava sendo polido na sua maneira de pedir o milagre. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não. A Bíblia diz que ele clamava, gritava. E quando os discípulos, alguns o repreenderam, a Bíblia diz que ele clamava ainda mais. Então nós precisamos também aprender com esta mulher. Estou citando Bartimeu. O outro exemplo é o Zaqueu. Um homem rico, um homem conhecido, um homem de posse, mas paga o mico de subir em uma árvore, de se expor. Por quê? Porque sabia o que precisava. Então esta mulher é intensa na sua busca. Você lembra de Ana também? Ana foi tida como embriagada por causa da sua intensidade, por causa da sua insistência, por causa da sua perseverança. Mas ela sabia o que precisava e ela não ia desistir. Então o que é que acontece? Essa mulher, ela persevera e ela é determinada. Pastor, e o que é que ela leva até Jesus para obter o que precisa? O que é que ela leva? A primeira coisa que ela leva para Jesus é simples, isso também é a voz. Ela leva a voz. O que é que ela tem? A voz. E a Bíblia diz que os discípulos dizem assim, que ela vem gritando atrás de nós. Então ela leva a voz. A Bíblia diz, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Você não sabe o poder de uma adoração quando você abre a boca para louvar. Você não sabe o poder de um clamor quando você abre a boca para orar. É por isso que a arma mais poderosa que um ser humano tem no mundo espiritual, aqui nesta terra, querido, não é o seu dinheiro, não é o seu carro, não é a sua casa, não são os seus amigos. É quando você começa a adorar, é quando você começa a louvar, é quando você começa a orar, é quando você começa a clamar diante de Deus. É isso. Os apóstolos definem a oração desta mulher como gritos. Senhor, ela vem gritando atrás da gente. É isso que eles dizem, está aqui no texto. Versículo de número 23. Os discípulos dizem assim, ela vem gritando atrás de nós. Os apóstolos se incomodaram. Percebe o que eles dizem? Vem
gritando atrás de nós. Ó, não foi um grito, não foi um pedido. Isso que os apóstolos falam expressa a constância dela. Não foi um grito, ela vem gritando. Ela vem o caminho todinho gritando: Davi, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ela vem repetindo isso, vem gritando. Indica que ela não foi ouvida no primeiro grito, mas continuou a gritar. Ela não foi ouvida talvez na primeira campanha da vitória, mas continuou na campanha. Ela não foi ouvida no primeiro mês, mas continuou. Ela não foi ouvida no primeiro ano, mas continuou. Ela vem gritando. A Bíblia diz isso. E quando os discípulos dizem isso, e aí Jesus então dá a primeira resposta para ela, o que é que ela faz? Verso de número 25. Então ela chega e o adora. Ela intensifica ainda mais a sua oração. Ela se lança aos pés de Jesus. Está demorando? Não vou desistir não, vou me humilhar ainda mais. Está demorando? Não vou parar não, vou clamar ainda mais. Está demorando? Não vou desistir, vou continuar ainda mais. É essa a lição aqui. Perseverança, insistência. E sabe, uma das coisas que dá maior valor à oração é isso aqui. Lucas 18, Jesus ensina uma parábola dizendo assim, versículo 1 de Lucas 18. Ele ensinou uma parábola sobre o dever de orar sempre, sem nunca desfalecer. O que dá valor à nossa oração é a insistência. O que dá valor à nossa oração é a perseverança. O que dá valor à nossa oração é ver o tempo passar e a gente continuar batendo na porta, lembrando do que Jesus disse: pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrarei, porque aquele que pede recebe e o que busca encontra. Lucas 18, é isso que Jesus está dizendo: orar sem nunca desfalecer. Olha para o teu irmão, me ajuda aí a pregar e diga a ele: sua perseverança honra a Deus. Honra a Deus. Está difícil, mas não vou desistir. Já faz tempo, mas não vou desistir. Não vejo saída, mas não vou desistir. Por quê? Porque perseverança é a fé que continua. E como eu falei, queridos, muitos exemplos na Bíblia que Deus quer que a gente persevere. Ana perseverou. Quantos anos Ana tentou? Eu não sei. Só sei que a cena da ida para o culto lá em Siló era Eli, o seu marido, Penina e os filhos de Penina. Ana era uma estranha ali, sozinha, junto de uma família inteira, amargurada, abatida. Mas a Bíblia diz que a perseverança dela foi que gerou o milagre dela. E depois de 1 ano, depois de 2 anos, ela podia dizer: Deus não quer me dar um filho, eu vou desistir. Deus não quer abrir essa porta, eu vou desistir. Mas através desta mensagem, através da vida de Ana e de outros exemplos, Deus está nos dizendo: nem sempre, querido, a demora é uma negativa. Nem sempre ver o tempo passar e Deus não responder é uma negativa. A Bíblia também nos ensina que a perseverança é um desejo de Deus para as nossas vidas. Elias, quando estava orando para chover, precisou mandar o seu moço 7 vezes. Vai lá e vê se tem alguma coisa. Nada. Vai lá de novo. Vai lá de novo. Na 7ª vez. Mateus capítulo 7. Pedi e dá-se-vos-á, como eu já falei. Lá em Lucas capítulo 22 e verso 54, quando Jesus ressuscita, ele chega para os discípulos e diz assim: fiquem na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Preste atenção. Jesus diz: fiquem na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais. Eles foram revestidos de poder? Foram, sim ou não? Sim, o dia de Pentecostes. Mas Jesus disse quantos dias eles deveriam ficar esperando? Não. Fiquem na cidade de Jerusalém. Até quando, Jesus? Até que do alto sejais revestidos de poder. Mas não tem um prazo aí não é 10 dias, não, é 20 dias, não, até que do alto sejais revestidos de poder. Então essa é a questão, é a espera sem saber quando Deus vai fazer. Porque a perseverança não é fácil, porque não há uma previsão de resposta. Vou repetir, porque perseverar não é fácil, porque não há uma previsão de resposta, não há.
quanto tempo eu devo orar por uma causa? Até receber. Fique na cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Ou seja, pode ser que não haja uma previsão de resposta, mas há uma certeza de resposta. É isso que nós temos que entender. Deus geralmente não dá a previsão, Ele dá certeza. Abraão, saia da tua terra e da tua parentela para uma terra que eu te mostrarei. E vou fazer de você uma grande nação. Quando é que minha esposa vai engravidar? Ele não dá tempo. Ele dá uma palavra e diz assim: continue na minha presença. Eu não dou previsão de tempo, mas eu dou certeza que o milagre vai chegar na sua vida. Ou seja, as promessas de Deus não são com data marcada. A gente cita muito o texto do arrebatamento, que Jesus diz que ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem mesmo o Filho, mas somente o Pai. Mas as promessas de Deus não são com data marcada. Ah, tal dia, tal hora, em tal lugar, em tal... Não. Geralmente Deus vai revelando aos poucos. Por quê? Ele garante responder. Mas quando será, Ele não diz não. Ele garante: eu vou responder, eu vou abrir, eu vou fazer, eu vou multiplicar, eu vou trazer a vitória, eu vou fazer o milagre. Quando vai ser? Aí Ele não diz. Para quê? Para a gente perseverar, para a gente continuar, para a gente insistir. Eu admiro também essa mulher do texto, porque ela está diante de um problema humanamente impossível, mas não desiste da família dela. Isso é uma lição também para a família. Tem gente que quando os apoios terrenos esgotam, desiste. Tem gente que quando esgotam os apoios terrenos, desiste. Já ouviu aquela frase que diz assim: agora só Deus? Na verdade, querem dizer assim: agora não tem mais jeito. Mas na verdade, quando alguém diz agora só Deus, é porque certamente Deus pode fazer aquilo que ninguém mais pode fazer. Os médicos podem ter desenganado, os amigos podem também ter dito que não tem mais jeito, a família não acredita mais, mas a perseverança diz assim: eu vou continuar em frente. Eu vou continuar acreditando, eu vou continuar buscando, eu vou continuar indo aos cultos, eu vou continuar orando, mesmo que o tempo, mesmo que as circunstâncias, mesmo que os amigos, mesmo que todos digam para desistir, eu vou continuar. É isso que essa mulher faz. Sabe uma questão importante? Onde estava a filha endemoniada desta mulher? Na casa dela. E ela estava onde? A mulher? Nos pés de Jesus. A filha estava em casa. Ou seja, às vezes nós precisamos estar ausentes para Deus estar presente. Às vezes a gente precisa se ausentar. E esse ausentar aqui não é desistir. Esse ausentar aqui é deixar de tentar do nosso jeito. De vez em quando, em atendimento pastoral, uma mulher ou um homem está com problema no casamento e já conversou, e já dialogou, e já falou e não resolveu. Eu digo: então, vá orar. Vamos orar, vamos clamar, vamos fazer um propósito, porque aquilo que a oração não puder resolver, nada mais faz. Às vezes nós precisamos aprender a nos ausentar. É aquilo que a Bíblia diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Às vezes a gente entrega, depois pega de volta. A gente entrega, depois de um tempo pega de volta. Entrega, pega de volta. Mas entregar é descansar. Entregar é dizer: Deus está sob o teu controle, está nas tuas mãos. Então eu não vou me meter, não vou me preocupar mais. Eu vou resolver no joelho, eu vou resolver no jejum, eu vou resolver na consagração, querido. É ausência. Essa mulher está ausente, a filha dela está precisando dela. Mas ela se ausenta da sua casa. Ou seja, se ausentar é desistir de tentar do seu jeito e usar o jeito de Deus, filho. E usar o jeito, e qual é o jeito de Deus? É joelhos. E qual é o jeito de Deus? É igreja. E qual é o jeito de Deus? É adoração. E qual é o jeito de Deus? É jejum. É isso que essa mulher faz. E para terminar, quando ela clama, quando ela vem gritando,
Primeiro, nada de resposta de Jesus. Depois Jesus responde, verso de número 24. Eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Levar um não já é difícil, imagina um não de Deus. Levar um não já é difícil, imagine um não de Deus. Essa mulher chegou no limite do que um ser humano pode chegar. Um não de Deus. A resposta de Jesus para ela é aqui, ó. Se fosse um judeu, tudo bem, mas para cananeia, não. É isso que Jesus está dizendo. Eu não fui enviado. Só que a perseverança é a fé que continua. Mesmo Jesus dizendo aquilo, ela desiste? Não. Ela podia dizer, que absurdo, vou-me embora para casa. Você lembra de Ana? Ah, me chamou de embriagada, este sacerdote, eu vou-me embora para minha casa. Ele não poderia falar isso comigo, eu estava orando, eu estava buscando. Mas quando Jesus diz isso, ela se humilha ainda mais. Ela dobra os seus joelhos diante de Jesus. E adora, dizendo, Senhor, me socorra. A resposta de Jesus para ela é uma negativa. Mas sabe o que eu vejo aqui? Ela arranca por meio da fé as palavras que ela quer ouvir de Jesus. Ela arranca de Jesus as palavras que ela quer. Isso é extraordinário. Porque ela ouve uma coisa, ela diz, eu não vim ouvir isso, eu quero ouvir uma outra coisa. Aí eu vou continuar crendo, eu vou continuar confiando, eu vou continuar buscando até sair daqui com o meu milagre. É uma fé que mudou a decisão de Deus. Uma fé que mudou a decisão de Deus. Eu me recordo de 3 pessoas na Bíblia que mudaram a decisão de Deus. 3 pessoas. Moisés, quando Deus diz assim para ele, ó, eu posso fazer uma nação de você e vou destruir esse povo. A Bíblia diz que Moisés intercede. O Senhor não faz isso, o que é que vão dizer? Dizer que o Senhor tirou do Egito esse povo para matá-lo no deserto. A Bíblia diz que Deus então ouviu a Moisés. A outra pessoa é o rei Ezequias, que o profeta vai lá, Isaías, e diz assim, prepara a tua casa porque você vai morrer. A Bíblia diz que Ezequias não aceitou aquela sentença. Ele foi orar, foi clamar, e Deus mudou a sentença sobre Ezequias. Veja bem. E outros são os ninivitas, que Jonas foi lá pregar para eles, e todos eles iriam morrer. Você conhece a história. E por causa da humilhação e por causa do arrependimento, Deus mudou. E Deus muda de ideia, pastor? Tem uma semelhança aqui. A mudança de ideia é para abençoar. A mudança de ideia é para ajudar. Então, querido, se é para salvar alguém, a mulher queria que Jesus salvasse a sua filha. Se é para ver alguém liberto, continue clamando, esta é a vontade de Deus. Pode passar 1 ano, minha irmã, pode passar 2 anos, pode passar 10 anos, mas o coração deste homem aí, Deus vai quebrar. O coração desse filho, Deus vai quebrar, Deus vai amolecer, Deus vai ouvir a tua oração, querido. Sabe uma outra lição que a gente aprende aqui? Se Deus muda a decisão dele, imagine a dos homens. Se Deus muda a sentença dele, imagine a sentença do advogado. Se Deus muda a sentença dele, imagine a sentença do médico. Se Deus muda a sentença dele, imagine a sentença de quem quer que seja. Deus é o Deus que muda sentenças. Essa mulher se humilha. É a fé que não se importa de se humilhar. E aí deixa eu trazer uma informação importante para vocês. Quando Jesus diz assim, não é bom pegar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Cachorrinhos aqui não é um insulto. É um termo que era usado para os cães de estimação. Os cães de estimação. E até nos nossos dias, quando alguém quer insultar uma pessoa, chama de cachorro. É verdade. Mas qual é o animal mais próximo do homem, né? É o cachorro, é uma contradição.
Então, aquele que é mais próximo de mim, quando eu quero xingar, ou quando alguém quer xingar, chama. Era para ser o gato, ao contrário, né? Porque o gato não faz nada, só faz dar perreiro, só faz trabalhar, só quer comer. Mas isso aqui se refere aos cães de estimação. Jesus aqui está falando de prioridade. Ele está dizendo, primeiro os filhos, depois os cachorrinhos. Prioridade. Permita-me dizer, com autorização do pastor Gabriel, não existe pai de pet, não existe mãe de pet, não, eu posso ter o meu bichinho de estimação. A Bíblia diz em Provérbios que o justo olha pela vida dos seus animais, mas no ímpio não há misericórdia. Maravilha. Mas Jesus está ensinando aqui uma ordem de prioridade. Ele está dizendo, primeiro os filhos, depois os cachorrinhos. Quando Jesus diz isso, ela faz algo extraordinário. E aqui eu estou concluindo. Ela diz assim, eu não estou pedindo prioridade, eu estou pedindo um pouco que sobra dos filhos. Que fé extraordinária, né, irmãos? Eu não estou pedindo prioridade, eu estou pedindo um pouco que sobra dos filhos. Porque um pouco que o Senhor me der é mais do que tudo que eu tenho. Ela está dizendo. Ou seja, se juntar toda a ajuda humana, não se compara com este pouco que o Senhor me der. Ela está dizendo com isso, pode parecer migalhas, mas para mim é milagre. Pode parecer migalhas, mas para mim é solução. Pode parecer migalhas, mas para mim é saída. Pode parecer migalhas, mas para mim é porta aberta. Queridos, não é lícito, Jesus disse, tirar o pão dos filhos e lançar para os cachorrinhos. E essa mulher fala exatamente que ela só quer um pouco do que fica dos filhos. É migalhas, mas para ela é milagre. Agora olhe para mim, escute isso. Você é filho. Olhe para o seu irmão e diga, você é filho. Mais forte, diga, você é filho. Você senta à mesa. Então, se migalhas resolveu o que aquela mulher precisava, imagine para você que é filho. Imagine para você que é filha o que Deus não tem reservado através da tua perseverança, através da tua insistência. A Bíblia diz em Romanos 8:32, aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Persevere, querido. O milagre vai chegar. Persevere, querido. Eu quero declarar sobre a tua vida, a porta vai abrir. Persevere, a salvação vai chegar na tua casa. Você está dizendo, já faz tempo, pastor. Eu sei, Deus também sabe, mas isso pode ser até clichê, mas veio ao meu coração nesta hora, é que Deus está caprichando, Deus está preparando o melhor para a tua vida. Se não fosse a perseverança desta mulher, nós não teríamos esse testemunho. Se não fosse a perseverança de Jacó, ele não seria abençoado. Se não fosse a perseverança de Ana, ela não teria tido aquele filho que foi Samuel, um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Agora me responda um nome. Se você disser, eu pago a tua pizza no final do culto. Só um nome. É muita gente para pagar pizza, né? Misericórdia. Me diga um nome de um filho de Penina. Ela teve muitos. Alamandagassura candarai, mas não nasceu nos joelhos. Não nasceu no clamor, não nasceu na perseverança, não nasceu na busca, não nasceu na humilhação. Ah, querido, aquilo que nasce nos joelhos tem valor para o mundo espiritual, tem valor para Deus. Aquilo que nasce nos joelhos permanece para sempre. Estou devendo pizza a ninguém. Guarde essa palavra no seu coração. Onde aquela mulher estava quando sua filha mais precisava dela? Repita comigo, no culto. É onde você está. Para que brigar? Vai resolver? Para que discutir? Já resolveu? Já discuti, pastor, já falei. Não tem jeito, todo mundo diz que ele está errado, que não é para ser assim lá em casa. Às vezes acontece. Querido, usa os joelhos, querido. Use os joelhos, meu irmão. Usa os joelhos, meu irmão.
um problema do trabalho, usa os joelhos. Você lê a história dos grandes homens de Deus, o John Knox, grande homem de Deus. Tem um texto que diz, em um livro sobre os heróis da fé, que na época a rainha da Escócia dizia: eu tenho medo quando o Knox dobra os seus joelhos. Sabia do poder da oração, sabia do poder do clamor, sabia do poder do quebrantamento, sabia do poder da perseverança. Eu vou continuar. Você pode repetir isso aí para Deus ouvir? Você pode repetir para Deus ouvir? Deus, eu estou entendendo, eu vou continuar, Senhor. Deus, eu estou entendendo, eu vou perseverar, Senhor. Deus, eu estou entendendo, eu vou permanecer em frente. Onde aquela mulher estava quando a sua filha recebe o milagre? Repita comigo: no culto. Repita mais forte: no culto. Mas como o milagre chegou lá se ela não estava lá? E quem precisa? E quem acha que Deus precisa de você presente lá para fazer o milagre? Deus não precisa da tua boca, do teu dinheiro, do teu recurso, das tuas habilidades, não. Deus precisa que você clame, que você ore, que você esteja na presença dEle. Na verdade, a ausência dela ajudou. A oração e o clamor foi a plataforma que conduziu o milagre até a filha dela. A oração e o clamor foi a plataforma. O milagre foi em cima montado e chegou lá na casa dela. Este é um relato sobre não desistir. Este é um relato sobre não parar de orar, não desanimar. Todos nós, do pastor ao novo convertido, passa dificuldades na vida que às vezes diz assim: nessa área aqui eu não vou perseverar mais não. Todos nós, que a gente quer pressa, a gente quer ver acontecer logo, a gente quer que o milagre chegue logo. Mas a gente tem que aprender que através da palavra Deus nos ensina em diversas ocasiões: fique no lugar até que. Até quando? Até que. Diga para o seu irmão: até que. Sabe o que significa, né? Não tem prazo, mas tem certeza. Não tem prazo, mas tem garantia. Não tem prazo, mas Deus está dizendo: eu vou fazer, filho. Eu vou fazer, filha. Glória a Deus. Você recebe essa palavra? Você pode dar um aplauso a Jesus, querido? Aqui eu termino. Deus abençoe.